Bodo Glimt 2-1 para cima da Inter de Milão e com isso o Bodo elimina a Inter de Milão da Champions. O Bodo já tinha vencido o jogo de ida por 3-1 e agora venceu de novo e na Itália 2-1 para cima da Inter e com isso o Bodo eliminou a Inter de Milão. E eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tenho dois canais sobre futebol, que é o 21 Futebol Clube e o R42 Futebol. Aqui eu vou comentar sobre essa classificação do Bodo. No outro canal, a classificação do Atlético de Madrid, que meteu 4-1 para cima do Clube Bruges. Então fica essa outra indicação. Destaca ainda que eu estou fazendo esse vídeo basicamente 4h58 da manhã desta quarta-feira e eu trago vídeo novo todo dia. Então já queria pedir para você me seguir e curtir aí o vídeo. Vale destacar que nem eu falei, o Bodo tinha vencido o jogo de ida. Eu até trouxe a análise desse jogo aqui nos canais, não lembro se no 21 Futebol Clube ou no R42 Futebol. Mas tá em um dos dois canais, se você quiser conferir depois. E aí, então, nesse jogo, o Bodo tinha o direito, tinha a vantagem de poder perder por até um gol. E com isso, a Inter de Milão se lança. A Inter de Milão que, naturalmente, sendo protagonista e jogando em casa, ainda mais contra o Bodo, onde a gente sabe que tem uma diferença técnica grande. A Inter de Milão é melhor, né? E a Inter aumenta bastante o seu volume de jogo, vai produzindo oportunidades, mas não consegue converter elas no primeiro tempo. Existem estatísticas dentro do jogo que mostram esse volume de jogo. Então, por exemplo, a Inter de Milão teve mais de 70% de posse de bola. A Inter de Milão gerou 30 finalizações. A Inter de Milão teve 16 escanteios. Em contrapartida, o Bodo teve um escanteio. O Bodo teve acho que 7 ou 8 finalizações. Só que chutes a gol, a Inter teve 8 chutes a gol e o Bodo teve 5. É mais ou menos isso. Então, assim, a pontaria do Bodo estava muito boa e a da Inter não. A Inter gerou volume de jogo, mas não transformou em muitas chances claras. Dentro do primeiro tempo até criou uma ou outra oportunidade onde o Haikin, goleiro do Bodo, fez uma ou duas defesas difíceis, mas assim, nada muito próximo do que a Inter de Milão precisaria para fazer 1-2 gols no primeiro tempo. Então uma Inter que produziu, mas acabou não sendo muito perigosa pelo que precisava. Termina dessa forma o primeiro tempo empatado em 0-0. Vai para o segundo tempo, a Inter de Milão, assim, já sem saber o que fazer, porque rodava a bola, cruzava a bola na área, chutava de fora da área, chutava de dentro da área e nada entrava. Não conseguia fazer gol no Haikin, não conseguia fazer gol no Bodo. E aí, chegando próximo dos 15, 20 do segundo tempo, o Akanji, esse zagueiro central da Inter, a Inter que sempre joga com 3 zagueiros, né? E dentro do jogo foi o Akanji o centralizado, o Bastoni pela esquerda e o Bisek pela direita. É um bom trio de zaga, por sinal, porque o Bastoni e o Bisek têm muita liberdade para conduzir a bola. E são muito bons jogadores, rápidos, habilidosos, bons tecnicamente e defendem bem também. Uma linha de defesa muito boa da Inter de Milão, por sinal. Só que o Akanji já tinha tido inclusive um choque de cabeça um tempinho antes, estava inclusive com a cabecinha enfaixada. Deve ter afetado o cérebro dele, cara, porque não é possível, uma jogada bizonha dele, ele conduz a bola, vai indo em direção à marcação do Bodo, e aí ele vai virar e devolver pro goleiro. E aí goleiro ou o jogador que estava próximo. E aí nisso que ele vai fazer isso, sai um passe todo mascado, bizonho, nos pés do jogador do Bodo, que foi fominha. O jogador do Bodo tinha que ter tocado pro Hauck, que estava livre sozinho, só para empurrar pro gol. E ele finaliza direto. O Sommer faz a defesa, só que no rebote ela cai nos pés do Hauck empurrar pro gol. E ali o Bodo abre o placar. Uma das primeiras chegadas do Bodo dentro do jogo. E nesse espaço-tempo antes do Bodo fazer o 2-0, porque o Bodo chegou a abrir 2-0, o Akanji, que tinha falhado nesse primeiro gol, teve uma chance na pequena área. Ele finaliza e a bola vai na trave. Esse é um dos jogos mais melancólicos da carreira do Akanji, né? Porque ele falha nesse primeiro gol, tem a chance de se redimir e empatar e a bola vai na trave e não entra. É um Akanji que é bom zagueiro, já jogou no Borussia Dortmund, já jogou no City, seleção suíça, é muito bom tecnicamente, é rápido, é um zagueiro que tem muita boa qualidade técnica, né? Só que dentro do jogo foi muito mal. O Akanji foi o vilão da partida. Foi muito mal, entregou o gol do Bodo em um momento onde a Inter já estava com dificuldade, já estava difícil de encontrar os seus gols. Ainda ter uma entregada dessa, basicamente ali foi por água abaixo a chance de classificação da Inter de Milão, né? E aí o 2-0 do Bodo, já indo para metade do segundo tempo, uma jogada incrível, muito bem triangulada, o Hauck, aberto pela direita, dá um passe incrível pro Eiven, meio campista do Bodo que veio de trás,
Ele domina com a perna esquerda e chuta cruzado de direita, um golaço. O primeiro gol do Bodo é muito mais uma falha do Akanji. Tudo bem, mérito da pressão, da marcação do Bodo, mas é muito mais uma falha do Akanji. Agora, o segundo gol é uma jogada muito bem construída pelo Bodo. E foi assim que o Even fez o 2-0 para o Bodo Glimt. E ali basicamente matou a classificação. A Inter até reage em menos de 5 minutos depois, através de uma bola parada. Tem um desvio, o Boni debaixo do gol não consegue direcionar ela para o gol, ela atravessa em frente ao gol, vai para o Bastoni do outro lado que cabeceia. Cabeceia ou foi de joelho, não estou me lembrando agora. Mas enfim, finaliza. E aí o Raikkonen, goleiro do Bodo, defende. A bola nem encostou na rede, né? Praticamente nem passou. Vendo no jogo, nem parecia que tinha entrado. Só que tem a tecnologia do semiautomático. Semiautomático não, mas da linha de gol, né? Pra ver se a bola passou da linha ou não. E aí apitou no reloginho do juiz e ele confirmou o gol. Quando a gente vai ver pela câmera da linha do gol, aí sim dá pra ver que ela passou um pouquinho. Mas é um gol besta, era só o goleiro do Bodo tá um pouquinho à frente que não tomaria esse gol. Mas ali a Inter é premiado com seu volume de jogo e encontra ali um golzinho. Só que naquela altura a Inter de Milão precisaria fazer 4-2 para levar o jogo para prorrogação. E faltando menos de 15 minutos basicamente, contando o tempo normal e acréscimos, era quase que inviável. De fato, a Inter de Milão não conseguiu ser efetiva e a entregada do Akanji foi o ponto final ali para o sonho da Inter de virar esse jogo e passar de fase. Então, assim, é uma Inter de Milão que é difícil, porque, assim, difícil entender, porque não é o mesmo time do Inzaghi, não é um time tão forte como já foi em algum momento com o Inzaghi. Só que, ao mesmo tempo, com o Chievo, a Inter de Milão é líder isolada do campeonato italiano. Fica devendo na Champions e é eliminado pelo Bodo, só que não faz nem sentido a gente cogitar uma demissão do Chievo, porque, como eu falei, é líder do campeonato italiano. Ficou devendo na Champions, já é eliminada nesses playoffs pelo Bodo, uma zebraça. Mas não tem como cogitar a demissão do técnico porque a Inter é líder, cara. Não tem por que cogitar uma demissão do Chievo, por mais que eu ache ele limitado, por mais que eu ache que a Inter piorou do Inzaghi pro Chievo. Mesmo piorando, continua sendo, na teoria, a equipe mais forte da Itália. Enfim, e sobre o Bodo, é um time muito simpático, eu estou na torcida do Bodo Glimt. Já no jogo de ida, cara, eu não lembro se foi antes ou depois, eu já tinha pego uma aposta pro Bodo Glimt ganhar a Champions e o Celta de Vigo ganhar a Liga Europa. Quem quiser tenta mesclar isso daí, você vai ver que vai dar uma odd próximo de 10 mil. Eu fiz essa aposta, vamos ver se até onde vai, né? Eu tô torcendo pro Bodo. Enfim, é um Bodo Glimt que é bem simpático. O Mirassol Europeu teve até uma postagem do Mirassol em apoio ao Bodo, né? Com os jogadores do Mirassol mandando uma mensagem de apoio, porque teve muito dessas comparações do Mirassol com o Bodo Glimt, né? Falando que o Bodo Glimt era o Mirassol Europeu. E de fato é um time bem simpático e consegue essa baita classificação contra um gigante, contra a Inter de Milão. O Bodo já fez história nessa Champions. Empatou com o Borussia Dortmund na Alemanha. Ganhou do Manchester City em casa. Ganhou do Atlético de Madrid na Espanha. Ganhou da Inter de Milão na Noruega. E ganhou da Inter de Milão na Itália. No agregado, o Bodo Glimt meteu 5-2 na Inter de Milão. Então é um Bodo Glimt que vive o seu melhor momento na história. E com isso, elimina a Inter de Milão. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!